Senhor, hoje, 26 de novembro de 2025, eu me achego a Ti trazendo um coração sincero e cansado, mas cheio de esperança. Recordo o que está escrito em Salmo 91 e lanço sobre Ti a minha confiança. Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, em Ti confio. Venho pedir que a Tua presença me envolva agora e que o Teu Espírito sussurre paz aos que estão ouvindo e aos que oram comigo. Senhor, abre o céu sobre este dia, que a Tua mão esteja visível sobre cada passo que vamos dar. Pai, eu agradeço. Obrigado por mais uma manhã que Tu concedeste, por respirares em nós e pela misericórdia que se renova. Obrigado pelas pequenas coisas que muitas vezes deixamos passar. O ar que enche os pulmões, o calor de uma xícara nas mãos, a lembrança de alguém que nos amou ontem. Mesmo na fragilidade, há motivos para render graças. Eu entrego a Ti as falhas, as palavras que feriram, as decisões impensadas. Perdoa onde eu errei. Eu quero recomeçar sob a Tua graça. Senhor, eu intercedo pela Tua proteção sobre os que se sentem cercados pelo medo. Para quem enfrenta noites longas de ansiedade, toca o lugar mais íntimo do coração e acalma. Eu declaro que a sombra do medo não terá autoridade onde Tua paz se assenta. Eu afirmo, em nome de Jesus, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que Te temem e livra-os. Que aquele que escuta agora sinta uma muralha invisível ao redor de sua mente e de sua casa. Que nenhum pensamento de derrota se estabeleça como verdade. Para os que estão em hospitais, levanto um clamor por misericórdia. Senhor, Tu conheces cada dor, cada prontuário, cada leito. Seja a Tua mão de cura sobre os corpos fatigados, sobre as tomografias incertas, sobre as cirurgias que se aproximam. Damos graças por toda a equipe que cuida e pedimos sabedoria para médicos e enfermeiros. Se for Tua vontade agir de modo visível, que assim o seja. Se a Tua resposta for um tempo de recuperação gradual, dá esperança e paciência. Ajuda-nos a confiar, mesmo quando não entendemos o processo. E, Senhor, se alguém entre nós carrega feridas que lembram traumas profundos, conduza-nos a buscar apoio profissional e comunitário. A cura muitas vezes vem em rede, mãos que curam, vozes que aconselham, braços que amparam. Deus de provisão, eu coloco diante de Ti as questões financeiras que apertam tantos corações. Senhor, Tu és o provedor que conhece as necessidades antes mesmo que as peçamos. Peço portas abertas no trabalho, criatividade para quem busca renda, oportunidades honestas para mães, pais e jovens que batem em portas fechadas. Eu declaro favor no dia a dia, que a mão que contou o salário veja multiplicação de sabedoria para gastar e investir, que contas encontrem soluções e que o desespero não dite as escolhas. Ensina-nos, Pai, a administrar com fé, a honrar-Te com integridade e a confiar que Tu sustenta os que trabalham com diligência. Eu intercedo por famílias feridas. Para casamentos que ardem em frio, sopre reconciliação. Para filhos e pais afastados, abre caminhos de diálogo. Dá palavras suaves aos corações endurecidos e coragem para pedir perdão. Senhor, eu declaro cura onde houve traição, pacificação onde houve gritos, presença onde houve ausência. Dá-nos mãos que se estendam para restaurar em humildade e dá-nos também discernimento para proteger os vulneráveis. Para os filhos que sofrem por lares quebrados, que eles encontrem adultos que os amem e os guiem. Para os idosos que se sentem invisíveis, que o calor de uma visita renove seu valor. Espírito Santo, toca os jovens. A geração que olha para o futuro precisa de identidade e propósito. Podem estar em dúvida, perdidos entre opções e pressões. Eu peço clareza, coragem e comunidade que edifique. Acende dons, desperta vocações, tira os falsos ideais que levam à destruição. Protege-os de vícios e de caminhos que consomem.
Senhor, dá mentores que falem verdade com amor, empregos que honrem seu talento, amizades que levem à vida. Eu afirmo que as sementes plantadas hoje em fé produzirão frutos de geração em geração. Senhor, eu intercedo por aqueles que perderam pessoas queridas. Para quem vive o luto, coloco um pedido de consolo nas tuas mãos. Não peço que o sofrimento desapareça sem processo. Reconcilie o desejo de conforto com a sabedoria do tempo que cura. Que a presença do Senhor seja mais real que as perguntas. Sustenta com memórias que aquecem e com promessas que iluminam a esperança além da dor. Dá à família apoio prático e amigos dispostos a acompanhar, e, se necessário, indica recursos profissionais que ajudariam na travessia do luto. Eu declaro que a lembrança dos amados será fonte de força, não de paralisia. Pai, em silêncio te apresento casos específicos que o coração não ousa expor em voz alta. Tu conheces nomes, rostos e histórias. Guarda cada um sob tuas asas. Para quem enfrenta perseguição, injustiça ou calúnia, peço justiça e sabedoria para agir com prudência. Para quem carrega culpa, que a graça redentora lhes alcance e que o arrependimento gere transformação verdadeira. Para quem vive em depressão profunda, quero orar por linhas de apoio, médicos, terapeutas e igrejas que não desistam. Senhor, dá perseverança àqueles que lutam contra pensamentos sombrios, protege os que têm tendência ao desespero e coloca a rede de socorro em suas vidas. Eu proclamo autoridade sobre as cadeias espirituais que tentam prender famílias e ministérios. Em nome de Jesus, eu ordeno portas fechadas às estratégias do medo, às mentiras que confundem, aos vícios que escravizam. Eu declaro libertação para quem clama por livramento, que correntes se quebrem, que hábitos sejam transformados, que há força para renunciar e recomeçar. Espírito Santo, sopra sobre corações cansados e reacende fogo. Onde houver frieza espiritual, acende paixão. Onde houver indiferentismo, renova compaixão. Senhor, lembro-te dos líderes, pastores, conselheiros, professores, líderes de ministério. Dá descanso aos que se desgastam por amar. Reabastece suas forças, protege suas famílias, dá sabedoria para as decisões difíceis. Que a tentação da solidão não os roube do convívio e da prestação de contas. Fortalece-os para pastorear com integridade e coragem, e dá às congregações graça para suportar líderes humanos com misericórdia. Eu clamo também pela nação. Nesta hora, peço por governantes e por quem exerce responsabilidade pública. Dá-lhes coração justo, ouvidos para ouvir sábios conselhos e coragem para agir em favor dos mais frágeis. Protege as instituições que guardam o bem comum e dá-nos responsabilidade como cidadãos para participar com discernimento. Senhor, eu declaro que o teu propósito prevalecerá sobre o fracasso humano, que a justiça corra como rio e que a compaixão governe as decisões que afetam vidas. Agora, Senhor, eu faço declarações de fé pela casa, pelo trabalho, pela escola e por cada mochila que vai sair de casa hoje. Eu declaro que esta casa é coberta pela tua paz, que portas se abrirão para oportunidades justas, que olhos atentos verão soluções criativas. Eu afirmo que o medo não prevalecerá no caminho, que o Filho do Altíssimo é protetor e guia. Que o vento do teu espírito afaste a confusão e traga clareza para as escolhas. Abra o caminho para quem precisa de emprego, sustento e dignidade. Meu Deus, eu peço pela restauração de relacionamentos que se perderam no tempo. Onde houver silêncio cortante, plante-se uma palavra de reconciliação. Onde houver orgulho, venha humildade. Dá sabedoria para agir com passos corretos, quando falar, quando calar, quando buscar reparação, quando esperar. Que a graça preceda e acompanhe cada tentativa de reconciliação. Senhor, entrego nas tuas mãos as escolhas médicas que se apresentam.
Para quem enfrenta diagnóstico incerto, conduz os profissionais e dá paz às famílias. Para quem aguarda exames, tira o pavor do coração, dá tranquilidade para esperar resultados e discernimento para as próximas medidas. Lembra-nos de que, mesmo na incerteza, tu és firme e bom. Quando a resposta não for aquela que esperamos, dá-nos sustentação para enfrentar a realidade com fé e compaixão. Pai, eu clamo pela renovação do ministério e do propósito de vida. Acorda sonhos que pareciam adormecidos, dá coragem para recomeçar, dá passos concretos para quem deseja servir com os dons que tu confiastes. Que portas se abram para testemunhos, que alianças sejam formadas para o bem comum, que ministérios encontrem novos fôlegos. Eu declaro que o tempo de plantio não foi em vão e que no tempo certo a colheita virá. Seja ela visível ou discreta, eu confio em teu tempo perfeito. Senhor, toca também no íntimo de quem se sente indigno. Para quem carrega a culpa pelo passado, recorda que em Cristo há perdão pleno e restauração possível. Eu falo palavra de liberdade. A culpa não terá a última palavra. Caminhos de restituição e humildade podem ser dados. Nem sempre tudo se conserta do mesmo modo, mas com coragem e arrependimento há reconstrução. Dá-nos forças para assumir responsabilidade e pedir perdão quando necessário. Agora, eu quero declarar com firmeza. Eu declaro que os filhos e filhas deste lar espiritual caminham sob proteção. Eu afirmo que portas de provisão se abrem. Eu profetizo que, ainda que haja luta, a luta não consumirá a alegria que vem do Senhor. Eu repito, eu declaro libertação, eu declaro cura, eu declaro paz. Que essas palavras encontrem terreno fértil na fé de quem as recebe e que a esperança se torne prática. Passos, ligações, visitas, decisões guiadas pelo Espírito. Senhor, dá-nos mãos para servir. Não nos deixes apenas orar, mas também agir em amor. Mostra-me e mostra a cada um que ouve onde estender a mão, à vizinha solitária, ao colega que perdeu a renda, ao jovem que precisa de mentor. Dá-nos olhos para ver necessidades e pés dispostos a caminhar. Ensina-nos a orar e a trabalhar, porque fé sem obras é vazia e obras sem fé perdem o sentido. Pai, eu peço proteção especial para os lares de quem trabalha fora à tarde, para as viagens, para os estudantes que enfrentam provas decisivas, para os que têm entrevistas e para os que cuidam de enfermidades crônicas. Que as tuas asas sejam um abrigo real sobre cada casa. Que um anjo acompanhe cada trajeto e que a paz reine onde há inquietação. Agora eu faço um momento de silêncio na minha alma e coloco diante de ti os nomes que trouxe comigo. Tu os conheces um a um. Obrigado por ouvir nomes que só o Senhor sabe. Obrigado por carregar o que nós não sabemos carregar sozinhos. Senhor, renova a esperança em quem se sente sem saída. Dá-nos passos pequenos, mas firmes. Ensina-nos a dividir cargas, a pedir ajuda, a aceitar limites. Que o orgulho não nos impeça de buscar cuidado e que a fé não nos proíba de usar os recursos humanos que tu providenciaste. Deus de compaixão, visita especialmente aqueles que vivem na extremidade da vida. Os que estão sem teto, os que enfrentam dependência química, os que são explorados. Traze socorro através de mãos generosas e políticas justas. Desperta igrejas e comunidades para serem instrumento de mudança. Que a nossa oração não seja apenas palavras, mas que se transforme em presença e ação. Pai, abençoe os casais que desejam ter filhos e não conseguem. Que o teu tempo e propósito se manifestem com serenidade e, quando necessário, dá consolo para caminhos alternativos.
Abra portas onde houver processos de adoção e dá sabedoria para cada passo legal e emocional. Sustenta aqueles que vivem o luto por sonhos não cumpridos. Eu peço, com reverência, pela autoridade da Tua palavra nas vidas que ora. Que ela seja lâmpada para os pés, consolo para as noites, bússola para escolhas. Espírito Santo, escreve a verdade no coração e dá a coragem de viver segundo ela, mesmo quando o mundo oferece atalhos. Que a palavra se torne vida prática, perdão, justiça, amor, humildade. Agora, Senhor, sela esta oração com gratidão. Obrigado por ouvir, por responder em tempos e formas que nem sempre entendemos. Obrigado por caminhar conosco. Eu entrego este dia nas Tuas mãos. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Eu confio que Tu és fiel e que és bom. Em nome de Jesus, eu declaro, restauração começar a operar, portas se abrem, lares recebem paz, mentes encontram silêncio, corpos recebem cuidado. Eu afirmo que nada que seja contra a vida e contra o Teu propósito prevalecerá. Eu agradeço antecipadamente pelos passos visíveis e discretos da Tua graça. Amém. Que a paz do Senhor permaneça. Quem ora comigo, levante um coração de gratidão e leve contigo a certeza de que a presença de Deus te acompanhará hoje. Permaneçam onde estão, meus irmãos, não saiam apressados como quem recebe uma mensagem e aguarda para outro dia. Leve consigo hoje uma atitude, transforme esta oração em atitude. Se o Senhor tocou seu coração agora, permita que esse toque se manifeste em passos concretos. Procure alguém desta casa, fale com um dos líderes, escreva seu nome no papel que passará nas mãos. Não deixe que o silêncio seja a continuação do clamor que Deus já ouviu. Se você precisa de oração pessoal, se há uma aflição que não pode carregar sozinha, uma decisão que pesa, uma relação em ruínas ou uma enfermidade que insiste, venha à frente. Não com vergonha, mas com a coragem dos que confiam em Deus. Nossos hermanos da equipe de oração estão aqui, humildes e atentos, prontos para orar com você e, quando for preciso, encaminhar para apoio contínuo, acompanhamento pastoral, grupos de suporte e aconselhamento, tudo com sigilo e amor. Ouça, a fé que move montanhas também se sustenta em passos pequenos. Se você é jovem, procure um mentor. Se é pai ou mãe, faça parte do grupo de família. Se luta contra a dependência ou isolamento, há grupos de recuperação que se reúnem semanalmente. Não espere a crise dobrar seu joelho. Traga sua vida para a comunidade. Aqui não há julgamento, há mãos estendidas para reconstruir. Agora, quem sentir no peito o desejo de buscar consagração, de renovar um compromisso, de entregar um ministério, venha. Se você sente que Deus te chama para servir, fale conosco. Há oportunidades de servir nas equipes de visitação, na música, no acolhimento, no suporte às crianças e aos idosos. Serve-se a Deus servindo ao próximo. E a oração que fizemos não é apenas um ato privado, é o início de um caminhar conjunto. Enquanto isso, permita que o louvor responda ao que oramos. Vamos declarar com cânticos aquilo que já foi pedido: cura, restauração, paz e coragem. Quem estiver nesta igreja e preferir receber oração sentada, levante a mão agora. Nossa equipe passará entre os bancos, tocando e abençoando. Quem pode se aproximar, venha com reverência, com expectativa, sabendo que Deus honra a fé que se move. Houve quem trouxe cartas, pedidos escritos, nomes de famílias e de situações complexas. Nós vamos reuni-los com cuidado e levá-los ao altar da intercessão durante a semana. Se você quer que alguém vá até sua casa, um abraço, uma oração ao pé da cama, peça a um dos irmãos no balcão de atendimento. Organizaremos visitação. Não deixe para depois o cuidado que precisa começar hoje. O corredor fica aberto. À esquerda há uma sala reservada para a oração mais íntima, com alguém disponível para ouvir e orar por você mais demoradamente.
À direita, haverá informações sobre cursos e grupos que começam nas próximas semanas. Pegue um folheto, converse com quem está no estande. Dar o primeiro passo é mais simples do que parece quando há uma mão amiga para caminhar ao seu lado. Levantem-se então. Vamos encerrar este momento em canto e entrega. Enquanto a equipe de músicos se prepara, alinhem seus corações com uma confissão breve. Senhor, eu entrego. Se quiser, repita comigo. Senhor, eu entrego minhas cargas. Toma o controle. Usa-me para abençoar outros. Repita em silêncio, com intenção. Há poder na entrega sincera. Que a atmosfera que criamos aqui não se dissipe quando sairmos. Que a paz que exceda todo entendimento nos acompanhe na rua, no trabalho, na escola, nas casas. E se, ao longo da semana, o fardo aumentar, volte. Esta casa é também lugar de reencontro para quem se sente cansado. Agora, em espírito de adoração, acompanhem o cântico que sobe. Entreguem tudo ao Senhor e deixem que o louvor continue a nossa oração. O cântico encheu a igreja como um cobertor. As vozes subiam e desciam, algumas tremendo, outras firmes como rocha. Quando os últimos acordes se dissolveram, houve um silêncio denso e santo, daqueles que não é vazio, mas cheio de expectativas. A equipe de oração abriu caminho entre os bancos com mãos estendidas, rostos serenos. A fila começou a formar-se, primeiro no corredor, depois, aos poucos, ao longo dos bancos centrais. Gente que trouxe papéis amassados, bilhetes com nomes e pedidos escritos com letra trêmula. Mães com crianças ainda adormecidas no peito, jovens com os olhos vermelhos, senhores que andavam curvados por anos de lutas. Uma mulher de meia idade, de cabelo preso num rabo de cavalo simples, aproximou-se com um envelope nas mãos. Ela se chamou Maria quando um dos irmãos a guiou para a sala à esquerda. Sua voz saiu baixa, um fio, quando explicou ao voluntário que precisava de oração por um filho que estava longe e entregue ao erro. O irmão ouviu, não interrompeu, levou a mão dela com respeito e a conduziu até a sala onde a luz era amena e o banco acolhedor. Outro jovem, Lucas, hesitou no limiar, as palmas das mãos suadas. Alguém o encorajou com um sorriso. Vem, filho, aqui ninguém vai te condenar. Entrou, deixou o rosto nas mãos de um obreiro e chorou como quem não sabia que ainda tinha lágrimas reservadas. No altar, o pastor permaneceu em silêncio por um momento, olhos fechados, as mãos sobre o púlpito. Quando abriu os olhos, falou com voz firme e compassiva. Senhor, nós te pedimos agora, toca, cura, liberta, não pelo nosso poder, mas pela tua misericórdia. Havia no seu semblante a calma de quem carrega uma certeza simples. Deus escuta. Ele se aproximou de quem estava prostrado e pôs as mãos sobre as cabeças inclinadas. As palavras saíam como chuva miúda, envolvendo cada pedido com promessas bíblicas. Cura para os enfermos, reconciliação para casamentos, libertação para viciados, paz para os que perderam empregos e sentido. Alguns foram atendidos ali mesmo, entre o murmúrio coletivo e o som de respirações profundas. Outros foram encaminhados para conversas mais demoradas. Na sala de oração íntima à esquerda, uma irmã chamada Renata segurou a mão de uma idosa que tremia pela perda recente do marido. Ela não ofereceu frases prontas, simplesmente permaneceu. E naquele ficar esteve a presença. Lá fora, no estande à direita, um jovem voluntário explicou com calma os horários dos grupos. Recuperação às terças, mentoria às quintas, visitação aos domingos. Mulher por mulher, homem por homem, foram planejando pequenos passos. Confirmar presença num encontro, pedir uma visita domiciliar, aceitar um discipulado. Para muitos, eram passos súbitos, quase difíceis de acreditar que cabiam numa semana. Para outros, eram passos simples, mas decisivos. Quando a última pessoa do corredor foi atendida e a fila diminuiu, restaram partilhas baixas.
Senti o coração mais leve, disse um homem que havia chegado com dores no peito e que agora falava como quem recém percebe que ainda pode respirar. Uma adolescente, com o olhar limpo, contou a uma amiga que queria participar do grupo de juventude, que sempre teve medo de se expor, mas que já havia escrito o nome no formulário. As conversas eram práticas e ternas, cheias de planos pequenos que juntos ganhavam força. No altar, uma canção suave voltou a nascer, desta vez acompanhada por violões discretos. Alguns ficaram sentados, ainda recolhidos. Outros voltaram aos seus lugares com passos mais leves, como se cada gesto tivesse recebido o selo de uma nova coragem. O pastor fez um breve apelo, não uma pregação extensa, mas um chamado à responsabilidade. A fé que recebeu resposta também é fé que se dispõe a cuidar do outro. Não guarde o milagre só para você, compartilhe, traga seu irmão. Depois, anunciou que durante a semana a equipe passaria pelos lares daqueles que pediram visita. Havia um tom de compromisso, não de espetáculo, uma igreja que se lembraria. Enquanto a congregação começava a se dispersar, no corredor alguém deixou um envelope extra sobre a mesa de atendimento, contendo uma oferta entregue com gratidão. Próximo dali, uma mãe com prancheta anotava nomes para o grupo de apoio às famílias, a caneta riscando rápido. Lá fora, através das portas abertas, a rua lhe devolvia o vento úmido do fim de tarde. Alguns saíram apressados, outros demoraram, conversando, abraçando. Um rapaz que havia entrado cabisbaixo foi observado por dois irmãos que o convidaram a caminhar com eles até o ponto de ônibus, oferecendo companhia e um contato de discipulado. Ele aceitou, ainda sem palavras, e ao sair trocou um último olhar com o pastor, um olhar carregado de algo que parecia nascer, esperança. O sol declinava quando a última luz dentro da igreja foi baixada para um tom de lembrança. O pastor caminhou sozinho pelos corredores, tocando levemente o espaldar de um banco, como quem se despede de amigos que levará consigo até a próxima assembleia. No palco, os instrumentos foram guardados com cuidado. Um dos músicos ficou por mais alguns minutos, olhando para as notas escritas, agradecendo em silêncio. O aroma de café que vinha do saguão anunciava que a conversa ali não terminaria. Ali, entre xícaras e papéis, muitas decisões seriam tecidas. Já na rua, a comunidade se misturava ao cotidiano, indo para casas, para trabalhos, para encontros. Alguns sabiam que aquela paz frágil poderia ser testada nos dias vindouros, que nem toda oração se resolve num instante. Ainda assim, havia entre eles um fio que agora os ligava mais forte, a certeza de que não eram ilhas, mas parte de um corpo que se movia junto. Uma jovem que havia pedido participar do grupo de visitação apertou a mão de quem a convidou e murmurou: "Eu quero tentar." Não era apenas boa intenção, era uma resposta prática ao chamado que soara horas antes entre cânticos e preces. Antes de fechar as portas, o pastor voltou ao púlpito, não para falar ao microfone, mas para orar em voz quase inaudível, uma bênção sobre os que saíam, sobre os que ficavam, sobre os que naquele instante ainda buscavam coragem para se levantar. Suas palavras foram simples: que a paz os acompanhasse, que a força chegasse quando necessário, que os encontros marcados naquela noite fossem sementes de mudança. Ao terminar, com as luzes já baixas, ele permaneceu olhando a igreja vazia por alguns instantes, consciente de que a obra continuaria fora daqueles muros. No balcão de atendimento, uma mulher jovem escreveu seu nome no papel de mentoria. Era um passo pequeno, apenas um telefone, um horário disponível e a promessa de comparecer. Do outro lado, um idoso deixou um pedido para a visita no lar. Cada bilhete era uma história que precisava de continuidade. E assim a comunidade, noite a noite, tecia o seu cuidado, não com soluções imediatas, mas com presença contínua e mãos que se estendiam para caminhar juntas. A rua já estava escura quando as últimas luzes se apagaram. O som distante de vozes, de risos contidos, de passos apressados cedo se perdeu na cidade.
A igreja ficou em silêncio, guardando no seu interior o eco das orações e o calor daquelas mãos seguradas. Lá fora, sob o manto da noite, cada um levava consigo a mesma promessa sussurrada durante o cântico: a paz do Senhor que excede todo entendimento, pronta para acompanhar cada passo, grande ou pequeno, na próxima etapa da caminhada. Na manhã seguinte, a igreja não carregava o rumor do culto, mas a rotina discreta de quem se prepara para acompanhar o dia. Uma pequena equipe reuniu-se no salão. O pastor, duas irmãs que cuidavam da visitação, Lídia e Marta, e um jovem do ministério que providenciava as cestas básicas, chamado Tiago. Sobre a mesa, os bilhetes colhidos na noite anterior foram dispostos com cuidado, cada um marcado com um nome, um endereço e uma breve nota. Visita de acompanhamento, pedido de oração por saúde, solidão. Havia ali, em linhas escritas à pressa, a geografia de necessidades daquela comunidade. Comecemos por onde o Senhor nos colocou primeiro, disse o pastor. A voz dele não precisou de afetação, tinha na firmeza um convite ao serviço. Lídia fechou os olhos por um instante e depois começou a separar as rotas. Marta pegou a caneta e redigiu bilhetes de confirmação. Dia, hora, quem iria. Tiago checou os sacos com mantimentos, arroz, feijão, óleo, alguns sachês de tempero e os colocou em caixas que cabiam nos bancos do carro. Havia pragmatismo naquele preparo, mas também um reconhecimento simples, presença prática e oração andando juntas. A primeira visita foi a Dona Miriam, moradora da rua lateral, uma senhora de cabelos finos e voz que lembrava cânticos. A casa era pequena, com cortinas brancas e uma planta no parapeito, viçosa apesar dos dias difíceis. Quando o grupo bateu, ela atendeu apoiada numa bengala. Os olhos brilharam ao ver os rostos conhecidos. Eu pensei que ninguém mais vinha, murmurou ela, como se contar isso fosse um alívio. Lídia sentou-se ao seu lado, segurou-lhe a mão e falou do culto da noite anterior, das orações e do compromisso de visitas. Dona Miriam lembrou do esposo, morto há alguns anos, e da rotina que o silêncio havia instalado. Contou entre fragmentos de memórias sobre as noites em que a televisão permanecia ligada só para que a casa não parecesse tão vazia. O pastor ouviu sem pressa. Não veio com soluções prontas, trouxe companhia e a pergunta que abre portas. Como posso orar com a senhora agora? Eles oraram juntos ali, ao lado da pequena mesa de centro, pela lembrança do marido, pela paz nos dias, pela vizinhança. Depois, Marta tirou da caixa uma manta e um embrulho com bolos caseiros. A visita demorou o tempo necessário para restabelecer um pouco de calor humano. Antes de irem, combinou-se um retorno na semana seguinte, não uma promessa vaga, mas um compromisso com dia e hora. Dona Miriam guardou o bilhete como quem guarda um tesouro, não por valor material, mas por provimento de atenção. Enquanto isso, na parte do bairro onde morava a jovem que escrevera no papel de mentoria, Mariana, assim ela assinara, aceitou acompanhar duas irmãs mais experientes em uma visita a uma família que pedia ajuda. Ao chegar, encontrou uma mãe de rosto cansado e um menino que segurava um caderno como quem segura algo precioso. A conversa foi feita de perguntas pequenas. Como vão as tarefas? Como anda o sono? Quem mais ajuda em casa? Mariana, que vinha ao ministério com seu próprio medo de se expor, descobriu que sua presença era um instrumento. Ela ouviu a história da mãe, horas dobradas de trabalho, pouco tempo para descansar e, sem teatralidade, ofereceu apontamentos práticos, horários de um grupo de apoio, uma lista de contatos para a creche, a promessa de ajuda nas manhãs de sábado para as tarefas escolares. Naquela tarde, retornando ao carro, Mariana apertou a mão de quem a convidara e disse baixinho: "Achei que não teria coragem. Foi pouco, mas senti que pude ajudar." A resposta veio num sorriso compartilhado, nenhum júbilo exagerado, apenas a confirmação de que o passo fora dado.
Em outra parte do bairro, Rafael, o rapaz que saíra do culto cabisbaixo, caminhava com Samuel e Pedro. Eles não tinham pressa e a caminhada servia também de abertura para confidências. Rafael havia aceitado o convite à discipulação, ainda inseguro sobre até onde queria ir. Samuel falou da sua própria luta anterior com ignorância do valor da comunidade. Pedro falou de livros e leituras, mas de modo que não parecia professoral, e sim companheiro de viagem. Às vezes, o silêncio pesa mais que qualquer resposta, disse Rafael, olhando para o chão. Eu pensei que se eu pedisse ajuda seria fraqueza. Samuel o interrompeu com gentileza. Precisamos uns dos outros, e fraqueza que se confia vira força. Não é diferente quando aprendemos a andar de bicicleta. O primeiro tombo não define o caminho, define a coragem de tentar outra vez. Rafael riu, um riso contendo surpresa e alívio. Eles marcaram um encontro semanal para estudo e oração. Não se podia prometer uma mudança súbita, mas havia um gesto, presença que não se retira no primeiro tropeço. Ao fim do dia, o pastor visitou um idoso, cujo nome constava no bilhete do balcão, Seu Antônio. A casa de Seu Antônio cheirava a fubá, tinha fotos antigas na parede e um rádio que rangia nos fundos como se não quisesse ser esquecido. Ele confessou ter deixado de ir à igreja após um desentendimento com um antigo vizinho. A mágoa se tornara desculpa para o isolamento. O pastor sentou-se na beira do estrado e falou de reconciliação, não como teoria, mas como prática que frequentemente começa com um pedido simples: perdoe-me. Seu Antônio não fez dramatizações. Seu rosto, contudo, mostrava alívio ao aceitar o convite para retornar a um pequeno grupo de terceira idade que se reunia nas quartas-feiras. Ao caminhar de volta, o pastor pensou nas muitas faces daquele serviço. Havia dias em que as coisas tomavam proporções que exigiam mais do que caridade, exigiam coragem, paciência e a habilidade de permanecer. Não era só arrumar cestas, era permanecer. Na igreja, os relatos foram anotados em um livro modesto, com tópicos para acompanhamento e nomes de quem havia ligado para confirmar visitas. O trabalho da semana fora produtivo, mas havia consciência de que o verdadeiro trabalho exigiria continuidade. O entardecer trouxe chuva fina, essas que limpam o ar e deixam os cheiros mais vívidos. No salão, alguns jovens ensaiavam um cântico para o próximo culto, e entre as notas havia uma mistura de evolução e humildade. A melodia ainda não perfeita, mas cheia de intenção. O músico que havia ficado na igreja na noite anterior apareceu, trazendo partituras revisadas. Conversaram sobre horários de ensaio, sobre quem poderia visitar quem, sobre os nomes escritos no livro. Pequenos ajustes logísticos, exercícios de cuidado que, somados, mantinham o cuidado vivo. Quando as luzes se apagaram e os últimos passos ecoaram no corredor, o pastor ficou por mais um instante diante da janela do gabinete. Lá fora, a rua brilhava sob a chuva e uma janela iluminada mostrava alguém afinando um violão. Ele fechou os olhos, lembrando das orações da noite anterior, dos pedidos de cura, de emprego, de paz, e ao abri-los, sorriu com uma quietude que não era desapego, mas responsabilidade assumida. Pegou a lista de visitas, dobrou-a e aguardou no bolso do casaco. Não podia solucionar tudo, mas podia cumprir aquilo que se comprometera a fazer: ir, ouvir, voltar. E assim, mais uma vez, a comunidade continuava a tecer sua rede, fio a fio. Na manhã seguinte, a igreja se enchia de pequenos sinais. Xícaras deixadas na mesa do salão, uma pilha de brinquedos recolhida com cuidado, o cheiro de pão recém-assado vindo da cozinha, onde alguém preparava lanche para o grupo da tarde. O pastor abriu a porta cedo e ficou um instante a observar os primeiros voluntários chegarem. Jovens com gravatas improvisadas em forma de echarpe, senhoras com bolsas de tecido, um rapaz com mãos ainda marcadas pelo conserto de cadeiras. Havia uma simplicidade que não pedia reconhecimento. Era serviço que se dobrou em rotina porque alguém, de algum modo, insistira em não abandonar. Mariana chegou com um caderno onde havia riscado um plano de horários para a creche e nomes de pessoas dispostas a ficar com as crianças nas manhãs de sábado.
Ela trouxe também um pacote de fraldas. Ao entregá-las, pareceu que a vergonha que a cercara nos primeiros encontros se tornara fio de esperança. Uma mãe jovem, de olhos cansados, aproximou-se tímida e, com a voz quebrada, perguntou se havia uma vaga para o filho. O sorriso de Mariana foi resposta e cuidado. Houve espaço e o gesto foi aceitação. No encontro dos jovens, Rafael sentou-se mais direito. Samuel liderou a leitura curta e, quando chegou o momento de partilhar, Rafael falou de um pequeno avanço. A primeira noite em que havia dormido sem a sensação de carregar sozinho o futuro. Pedro pediu para orar e as mãos se tocaram num círculo que parecia afirmar: não andamos sozinhos. A oração foi curta, íntima, cheia de promessas práticas, telefonemas para checar durante a semana, uma visita na quinta noite, alguém para levar ao médico se preciso. Seu Antônio entrou no salão com a calma de quem reencontra um território antigo. Não falou muito, mas aceitava o lanche, balançava a cabeça devagar e devolvia sorrisos. No rosto havia menos pedra e mais caminho aberto. O músico, passando entre as cadeiras com o violão, deixou escapar uma melodia que não exigia perfeição, exigia presença. A canção, simples, prendeu o ar e pareceu coser os pequenos espaços de incerteza que ainda restavam. Quando o pastor voltou ao gabinete, encontrou sobre a mesa um envelope sem remetente. Dentro, 2 linhas escritas de forma apressada. Preciso de ajuda para meu irmão. Ele não quer falar, mas não está bem. Posso levar vocês até ele? Era um pedido que não cabia num protocolo. Pedia a estrada, paciência, a coragem de bater em portas desconhecidas. O pastor dobrou o papel com cuidado, sentiu o peso exato do chamado e sorriu com aquela quietude de quem sabe que o trabalho continuará, fio a fio, presença após presença. Lívia apareceu na porta do salão antes que o pastor pudesse decidir. Veio sem alarde, com o bebê enrolado num casaco e o olhar ainda marcado pela vergonha e pela pressa. Segurava o envelope entre os dedos como quem sustenta algo frágil demais para deixar cair. Fui eu quem escrevi, disse ela sem pedir licença. A voz vinha baixa, mas firme. É meu irmão, eu não sei o que mais fazer. O pastor guardou o papel com cuidado. Perguntou se ela podia levá-los até ele. Ela suspirou aliviada e assentiu. Mariana ofereceu-se para ir também. Achou melhor levar algo para comer e, se precisassem, fraldas para a criança. Rafael pediu para acompanhar, como quisera quando falaram de visitas, e o músico calou-se, apertando o violão ao peito, pronto para fazer do silêncio uma passagem. Saíram antes que a chuva recomeçasse. A rua ainda brilhava e o ar trazia o cheiro de terra molhada. Percorreram quarteirões onde as lâmpadas lançavam círculos amarelados sobre calçadas gastas. A conversa foi pouca, feita de perguntas práticas, como chegar, se havia antena de telefone, e sempre a pergunta maior, sem palavras diretas, sobre como abordar alguém que se fechara. Lívia guiou-os por um corredor estreito até um prédio de portas que rangiam. No 3º andar, a porta do apartamento do irmão estava fechada, cortinas puxadas. No corremão, uma toalha velha, um par de sandálias desalinhadas. No rosto de Lívia, uma mistura de medo e de fé. A fé de quem aceita expor a própria vergonha, se isso significar que alguém poderá entrar. Bateram. Não houve resposta. O pastor bateu de novo, com a mesma calma com que ora. Nada. Mariana murmurou o nome que havia escrito no envelope. O som, lançado na sala escura do corredor, pareceu pequeno. Ouviu-se um arrastar interno. Passos que não se chegaram à porta. Uma chave fez o trinco explicar-se. Abriu-se uma fresta. Do outro lado, um homem alto, com a barba por fazer e a camiseta amarrotada, olhava sem surpresa, com os olhos escuros como quem esperava visita, e tremeu ao mesmo tempo. O corpo dizia que não queria companhia, o olhar que alguma coisa o havia vencido.
André? Perguntou Lívia, e na sílaba o irmão reconheceu o nome como um fio puxado. A princípio, André recuou, encostou à porta. O pastor pôs a mão sobre a madeira por um segundo, respeitando o limite. Depois, inclinou o corpo, falou baixo, quase confidencialmente. Viemos só aprender como podemos ficar ao seu lado. Nada de pressa. Podemos entrar? Houve uma hesitação longa como um dia. Finalmente, André abriu o suficiente para deixá-los passar. O apartamento era pequeno, um sofá antigo, uma mesa com algumas xícaras, o chão manchado. Uma janela deixava passar apenas um retalho de luz da rua. Um cheiro de sabonete velho e de roupa que não fora lavada há alguns dias dava ao ar uma medida do abandono. Mariana colocou a sacola com pão e uma caixa de leite sobre a mesa. Rafael, sem insistir, sentou-se num canto e abaixou a cabeça. O músico encostou o violão ao abdômen e dedilhou um acorde, tão discreto que funcionou como um gesto de permissão, a música oferecida sem cobranças. André não falou por um longo tempo. Viu-os, deixou-se ver. Depois, num fio de voz, explicou que perdera o emprego havia meses, que as contas cresceram e a família não soubera mais como estender a mão, que havia noites que não conseguia levantar da cama. Disse também que a vergonha fez dele um animal fechado na toca. Quanto mais se escondia, mais cresciam as vozes que o acusavam. Não falou de drogas nem de crimes, falou de um peso feito de perdas pequenas, que empilhadas conformavam a ruína. O pastor ouviu sem pressa, não ofereceu soluções prontas, ofereceu presença. Contou com simplicidade que a comunidade podia levar um pouco de alimento, que havia pessoas dispostas a acompanhar em consultas, que nem todo cuidado exigia nenhum heroísmo. Às vezes, bastava uma companhia às 3 da tarde. Mariana falou de horários e de creche, de como seria possível que Lívia deixasse o pequeno com alguém enquanto ia tratar do irmão. Rafael, com a voz ainda trêmula, falou daquilo que o havia ajudado a ele, uma ligação de manhã, um convite para sair de casa para comprar pão, uma mensagem que diz apenas, estou aqui. No momento em que o músico tocou uma melodia lenta, quase uma canção de ninar, André fechou os olhos, como se a música o atravessasse. Um som pequeno escapou de sua garganta, um soluço contido. Não foi um desbloqueio grandioso, foi uma brecha. Mariana aproximou-se, estendeu a mão, e ele deixou a mão ser tomada. Não posso prometer que vou à clínica amanhã, disse André com honestidade, mas posso prometer que hoje deixo vocês ficarem um pouco. Aceitaram a promessa mínima como se fosse uma ponte. Fizeram chá. Conversaram sobre coisas simples, futebol que André assistira anos atrás, um primo que tocava gaita, o cheiro de café da casa da avó. Havia, nas palavras rotas, ecos de quem fora inteiro um dia. A conversa não curou cicatrizes, não apagou fichas no banco, não arranjou emprego, mas fez uma ruga de paz na testa de André, uma pequena abertura para o outro lado. Antes de saírem, combinaram passos práticos. O pastor anotou no caderno o endereço, o melhor horário para voltar, quem poderia levar alimento durante a semana e quem conseguiria, na semana seguinte, acompanhar André até a clínica básica. Lívia agradeceu em voz embargada. O bebê, no colo, adormeceu. Ao cruzarem o corredor de volta, o músico carregava o violão como se fosse um amuleto. Rafael caminhava com um passo mais leve, a sensação de tarefa cumprida ainda fresca. Mariana falava baixo ao telefone, ajustando horários da creche. O pastor ficou alguns instantes no hall, olhando para a porta que haviam deixado aberta na alma de alguém. A chuva recomeçara, fina, como antes, e lavava o corrimão onde a toalha velha ainda pendia. Voltaram para a igreja com sacos vazios e corações um pouco mais cansados. Também com a certeza de que o trabalho continuaria, fio a fio. No gabinete, o pastor sentou-se diante da lista e acrescentou o nome de André. Dobrou a folha, guardou-a no bolso do casaco, o mesmo gesto metódico de quem se lembra que compromisso não é só vontade, é rotina. E olhou pela janela para a rua agora translúcida. Aos poucos, as luzes das casas acenderam e lá longe alguém afinava o violão sob a chuva.
Naquela noite, a comunidade somou mais um nó à sua trama. Não um nó que prende, mas um nó que segura. E o pastor sentiu, de novo, a quietude que vinha da responsabilidade assumida, não do alívio. Sabia que não resolveriam tudo na primeira visita. Sabia também que muitas vezes o corpo de uma cidade boa se faz de pequenas insistências. Enquanto arrumavam as cadeiras no salão, Samuel tratou de fazer uma lista de quem poderia visitar no fim de semana. Seu Antônio ofereceu-se para passar uma tarde com André, porque havia algo nas palavras dele que lembrava suas próprias quedas. O músico sugeriu levar uma pequena caixa de músicas. Rafael prometeu ligar para André 2 vezes por semana. Mariana anotou os compromissos e, naquele papel, as promessas tomaram corpo. Quando as luzes se apagaram de novo, o pastor ficou por um instante diante da porta. Pensou nas histórias que circulavam entre as pessoas, histórias de queda, de recuperação, de pequenas vitórias. Pôs a mão no bolso onde guardava a folha com o nome de André e percebeu o peso reconfortante de uma tarefa que se renovava. A cidade, a igreja, as vidas teciam-se aí na insistência de quem volta e bate a porta. Ele respirou fundo, sentiu o ar úmido nas narinas e sorriu com a mesma calma que vira tantos rostos adormecerem em paz. Havia trabalho pela frente e haveria cuidado para oferecer.